Não existe glamour no jornalismo. A realidade é cruel e comigo não foi diferente. Recebi incontáveis nãos, portas fechadas e mensagens e e-mails que nunca foram respondidos. Existe uma distância, sim, grande entre aquilo que a gente aprende na faculdade e aquilo que a gente observa no mercado de trabalho. Eu preciso achar o que eu quero. Não adianta você falar, eu quero entrar numa redação e eu sei fazer qualquer coisa. Não, não tem essa função. Qualquer coisa é nada. O que eu aprendi na faculdade me ajudou no mercado de trabalho? Coloquei em prática? Sim, com certeza, sem dúvida alguma. Mas veja, existe uma distância, sim, grande entre aquilo que a gente aprende na faculdade e aquilo que a gente observa no mercado de trabalho, aquilo que a gente vive no mercado de trabalho. Mas, em suma, a universidade me deu base para exercer com dignidade a minha profissão de ser jornalista, de ser radialista, de ser um comunicólogo, um profissional na comunicação. É um espaço incrível para aprender, fazer networking e começar a construir uma trajetória. Mas no dia a dia, o leque é incomparavelmente maior e exige muito mais de você. Por isso, não se limite. Faça muitos cursos à parte, se jogue no voluntariado como eu, busque aprender o máximo possível, porque isso vai te destacar no mercado e vai fazer toda a diferença. Cara, a faculdade ela te prepara de forma teórica para as coisas que você vai ver no dia a dia no jornalismo, mas assim, eu ainda acho que existe uma grande barreira entre a faculdade de jornalismo e a redação, principalmente a redação de jornalismo. Eu acho que são coisas separadas, a redação de jornalismo, uma redação de agência, de assessoria de imprensa, e dentro da faculdade a gente aprende assim, a parte teórica, o básico do básico, né? E eu não me formei, né, em uma das que eles tratam as grandes faculdades de jornalismo do Brasil, mas eu acho que a faculdade, ela sempre tem um papel muito importante de agregar a teoria. Só que, além da teoria, depende muito do profissional tentar entender um pouquinho de como funciona a prática. E como é que se faz isso? Conversando com profissionais, buscando contato com quem está numa redação, tentando entender o trabalho do dia a dia, a dinâmica que acontece de forma prática. O que eu preciso fazer? Qual é essa função? O primeiro passo eu preciso achar o que eu quero. Não adianta você falar, eu quero entrar numa redação e eu sei fazer qualquer coisa. Não, não tem essa função. Qualquer coisa é nada. Não existe glamour no jornalismo. A realidade é cruel e comigo não foi diferente. Recebi incontáveis nãos, portas fechadas e mensagens e e-mails que nunca foram respondidos. Quando os poucos retornos vinham, a exigência era sempre a mesma: ter experiência. Diante da falta de oportunidades, optei por criá-las. Foi aí que eu apostei no voluntariado, algo que eu sempre acreditei e admirei. Os chefes e recrutadores queriam ver na prática que eu sabia o que estava fazendo e aprendendo. Além disso, eu sempre me dediquei muito a cursos extracurriculares. Eu sempre sonhei em trabalhar em uma redação e continuo fazendo a minha parte, me dedicando, estudando e me aperfeiçoando para um dia alcançar esse objetivo. Mas foi no exercício diário da profissão que eu entendi algo crucial. O jornalismo é muito maior do que um espaço físico ou um formato específico. Independentemente de onde você estiver ou atuar, o que realmente prevalece é o propósito, a vontade de fazer um jornalismo íntegro, ético e comprometido com a informação e as pessoas. Bom, no meu caso, eu não precisei terminar a graduação exatamente para entrar numa redação. Meu caso foi um pouco mais circunstancial, foi durante uma dinâmica na sala de aula, e durante essa atividade eu fiz algumas críticas ali ao conteúdo, à forma como que o jornal estava exibindo alguns tipos de notícias e tal. E por meio dessa dinâmica ele falou, mas por que você acha isso? Ele fez vários questionamentos, e aí esses questionamentos chamaram a atenção dele. Ele falou, você não quer passar amanhã lá na redação e tal? Daí eu nem sabia o cargo que ele tinha, né? E no fim ele era o gerente de jornalismo, e eu tinha feito uma crítica do jornal pro próprio gerente e tal, e depois ele me falou, anos depois, assim, que aquilo ele percebeu que eu tinha um bom senso crítico. O que eu fiz na prática para ser contratado é o que eu faço até hoje. Mostrava muito, mas muito trabalho. Disposição, tempo, vontade, levava sugestões para a redação, lia, conversava com as pessoas,
A direção, editor-chefe, redatores, produtores, repórteres, eu sempre estava ali, em contato para justamente entender o que era necessário fazer e como fazer. Para mim, um jornalista não precisa saber tudo, mas é fundamental que ele esteja disposto a aprender sobre tudo. Ele precisa entender que a comunicação é feita de pessoas para pessoas, e isso exige empatia, sensibilidade, escuta e responsabilidade. Ele precisa ter garra, persistência e muita vontade de fazer acontecer. Ele não pode desistir do seu propósito. Ele deve se lembrar constantemente, inclusive, por que escolheu essa profissão e não abrir mão disso nem por um segundo sequer, mesmo quando o processo for árduo, e insistir para que você faça o contrário. Apurar. O jornalista precisa ouvir todos os lados de uma história e desconfiar de todos esses lados. Que ele ouça o lado A, que ele ouça o lado Z. Faça a primeira pergunta, faça a 10ª pergunta, depois volte para a primeira pergunta. Ali você vai entender se o teu entrevistado, se a tua fonte está falando aquilo que você precisa saber, que é a verdade. Precisa primeiro definir o seu caminho, achar quem são os gestores, as pessoas que tomam conta daquelas atribuições naquela área que é a área que você está buscando. Eu fiz também uma consultoria profissional de carreira, que foi onde eu consegui entender um pouquinho melhor ali, é para isso, eu preciso disso, tal. E conversar, gente. Conversar, trocar figurinha com pessoas que estão na área, com pessoas de assessoria de imprensa. E dá para começar de várias formas. Dá para começar tendo um canal, numa ONG, numa instituição aí voluntária. Dá para começar num jornal de bairro. Muita gente fala, eu não tenho experiência, eu não consigo porque eu não tenho experiência. A experiência é possível você fazer, é possível você buscar cursos, métodos de mostrar o teu trabalho. Também pode buscar ajuda. Muita gente hoje trabalha com essa área de consultoria que direciona, ajuda com esses contatos. Eu mesmo planejo isso para tentar também ajudar mais futuramente. Então, contem comigo. Acho que é isso. Boa sorte para todos.